Então a gente tá aqui pra reagir ao canal Kel e Laura ao vídeo. Os melhores animes de todos os tempos, lista definitiva. E esse foi um patrocínio da Rachel, Muito obrigada pelo patrocínio, ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. Depois eu deixo você falar. Isso aí, gente. Oh, meu Deus. Deixa eu centralizar aqui, né? Porque nunca precisou do Kel desse canal. E eu tinha aquele jogo. Olá, eu sou o Kel. Esse jogo do Pokémon ali atrás, eu tenho. É um de tabuleiro que tem, tu bota os tazinhos. E aí você tem os bonequinhos, né? Tu vai andando, aí você joga o dado pra capturar. Por que você nunca jogou comigo? Tá ficando com mofo. Aí tem que dar uma limpada Ai, boa. tá pequenininho ainda, Tá gente. Tem 15 anos já esse vídeo. Eu sou o Anthony. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos te dar a lista definitiva dos melhores animes de todos os tempos. Bora dançar. O Di- Olha ele levantando a Ele dança, o papai não dança. É a nossa, tá, gente? É a nossa melhor lista de melhores animes, de melhores todos os melhores tempos. Animes que marcaram a gente de alguma forma. Então vamos começar. É, tipo, a Comigo, lista primeiro tem a anime ver que eu assisti com... na minha vida, Pokémon. Não só Claro. tentei assistir depois de adulto, como não consegui. Acho que realmente você tem que estar numa certa faixa etária pra conseguir assistir Pokémon. Sério? E depois Sério? esse tempo passou. Não consegue a mais. gente tentou já era. reassistir a equipe Rocket. Atrapalha todos demais. os episódios, É eu acho legal. muito chato. É muito legal, mas a equipe Rocket é muito repetida, então perde um Como pouco. anime realmente tem que estar numa Eu certa assisti faixa pra até- curtir da maneira que deve ser. Tu assistiu até onde? Assim, quando eu era pequena, era, tipo, fita VHS, né? Então eu ia pegando alguns que tinham e eu via algumas coisas na Aham. TV, provavelmente, tipo Digimon e tal. Mas eu comecei a ver online, acho que eu parei na época que aparece o Vulpix. Ah, quando é isso? Não sei se Mínima é 30 e poucos, assim. Ah, fui longe até. Foi longe. Ter curtido Pokémon, mas é um anime que eu acho que Eu acho que tá fica guardado no coração, coraçãozinho. né? Eu tatuaria fácil os iniciais da primeira Eu gosto geração, também amo muito. muito os três iniciais. Estou muito ansiosa com a animação que vai sair. Nossa, Então, live action na real, live né? action. Vai Ah, sair no Detetive ano que Pokémon. vem. Achei Jogamos que muito Detetive Pokémon Pikachu. Go. Joguei várias Então- vezes Red, Blue e Yellow. Joguei Fire Red também. talvez o jogo Joguei faça mais muito, sentido, muito, né? muito. Tem um espacinho no nosso coração, um lugarzinho em especial. Inclusive, no meu jogo de tabuleiro, acho que um dos mais velhos, que são meus mesmo, que eu não comprei depois, né, com antiguidade, Caralho. é esse. Aí, ó, Mestre dos nem tu Treinadores. guardando. É o que eu tenho. Pokémon. Eu joguei muito também esse jogo de Cara, tabuleiro. eu adorava amava, eu jogar sempre ele. falo dele, eu amava o que era pega Ah, eu sei. da Eu mãozinha. eu cheguei a Tinha jogar. do Pokémon. Porque tinha uma menina era no muito meu bom. prédio que tinha. Cara, eu era Aí muito jogava. boa, eu era muito boa nesse jogo. Eu amava. Atualmente o personagem principal de Pokémon é uma menina. É verdade. É? Uhum. Ah, tá. Ele é muito Achava que difícil. tivesse alguns. Não é o que primeiro da lista, vai ser uma lista sem ordem. Totalmente É só uma É a lista. ordem que a gente... E a gente falar não significa que é a ordem de importância. Não, um dos animes que eu tenho a memória mais antiga, eu não sei se foi o primeiro, mas é uma das memórias mais antigas Essa que eu metade da tenho, cara. é Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro lá na oh, TV Cavaleiros do Bandeirante, meus Zodíaco. primos assistindo e eu lá, tipo, o que é isso? E comecei a assistir e gostar. Eu gostava muito das músicas de abertura e final. Então eu juntava com as amigas e a gente cantava muito, então foi uma Fofas. coisa que me marcou muito. A gente foi tentar assistir, é muito grande, a gente não, É, a gente também não É muito conseguiu grande. assistir. Mas eu gosto. Eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco na época que passava na TV aberta, então pra mim não foi Eu tão assisti muito marcante pouco. assim, apesar de eu gostar muito do Eu assisti Yoga e também. tal, os Ah, seis eu animes. assisti pouco. A minha lembrança de Cavaleiros do Zodíaco é quase nula. Eu só lembro de gostar do Sei? Shiryu. Shiryu. A Shiryu é Eu maravilhoso. só lembro disso. É o meu E, gente, favorito. pra vocês terem noção, eu não lembro de nada de ver muito anime. Eu lembro, acho que de ter visto uma vez. Mas eu tinha um álbum. Se eu tinha um álbum de figurinhas, Porque às é vezes porque minimamente eu devia gostar, não? mas assim, Talvez não às tenha vezes- lembrança, eu não sei. Mas às vezes é porque a pessoa quer que você tenha alguma coisa assim, e aí compra. O pai, a mãe, os Não. irmãos. Eu era sozinha, mulher. É verdade. Pra mim não foi tão marcante não assim, sei apesar de eu como gostar que- muito do Yoga e tal, os Ai, seis não gente. sei o que, achava As muito action louco. figures, nossa, são Muito, perfeição. muito bonitos, a série Clothmith, então Cavaleiro do Zodíaco tem que estar Não sabia que era lista, tão- porque É clássico. marcante. Bom, eu vou pra outro que marca a minha infância. O Antônio tá aqui embaixo e tá conversando. Muito pouco os dois têm cabelo colorido. Outro que marca a minha infância, eu não tinha muito
muita noção do que era anime em si, que ali pra mim era tudo desenho, né? Real. Pokémon também. Pra mim era um desenho. Era desenho. Tipo. Cavaleiros Depois pra mim era um que- desenho. Sakura Card Captors. Ali, ó. Ah, não é da Sério, minha você época. assistiu antes de É, Cavaleiros? vi. Não, Ah, Sakura foi depois, foi mas depois. também foi na... Mas Aqui, ó, Yu-Gi-Oh! Aqui, ó. Eu realmente lembro Sakura. muito bem de Esse começar não. com Pokémon, quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. Isso Ah, lá em a idade eu não 98. lembro. Lá Meu pra Deus, 98. eu tava quase na... Muito Eu era tempo. pequenininha. Lá pra Não... trás. Então não calculem. Eu tinha 10 nada, anos. tá bom. Tinha 10 anos de idade. Sakura e Hantaro. Eram dois assim. Ah, mas combo agora, virou solista? Sakura e Hantaro junto. Hantaro é anime. Hantaro. Eu não via E Hantaro. era porque vamos ajudar a amiga Laura. Como não Mas assistir esse- o anime que a protagonista tinha o meu nome? Seu Ou seja, tem um lugarzinho especial no meu coração. E tá na minha lista de voltar a assistir, porque tem muita coisa que eu não Sakura. Sakura continuou, né? Dizem que dá pra você assistir adulto mesmo, porque tem uma pegada um pouco mais sombria e tal. Eu nunca vi, não sei nem qual é a realmente tá na história. lista. Ah, não Sakura sabe Card nada, Captors, né? Tá na lista de assistir. Uma das Era minhas muito actions interessante. preferidas. Esta Sakura Era linda, era linda. Captor. Eu tenho uma dela. Como é o nome completo da Sakura, sabe? Tem um o quê? Uma bonequinha Ah, pequena. pequenininha? Ah, já lá. Agora, que me marcou paralelamente ali com Cavaleiro do Zodíaco, enquanto muita gente preferia Cavaleiro do Zodíaco, eu realmente era Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, eu acho que é também obrigatório ainda hoje, mas ele é muito extenso. Então, E ela se você teve não assistiu Dragon teve Ball aberta. Z, Mas assistam. eu recomendo você assistir Dragon Ball Kai. Kai. Tem um resumão, pula Ele é sem filler. filler, ele Ah, é legal. cortadinho, bonitinho, não perde história, ele é enxuto, ele é rápido. Aí, legal. E maravilhoso. Maravilhoso, Até hoje, quando eu maravilhoso. Pra quem não consegue ver, Dragon talvez Ball é seja. muito colado. Assistir. Mas agora, reassistir Dragon Ball Kai foi uma das coisas assim que eu mais tive prazer de nostalgia, eu diria, dos últimos tempos, porque é maravilhoso Dragon Ball Kai. Dragon Ball Super pra mim não foi tão marcante. Dragon Ball pra mim eu ainda não assisti ele completo, eu tenho que assistir ele completo, mas Ah, eu Dragon comprei Ball... um mate do Goku, gente. Do Dragon Ball Super. Lá na Argentina, eu comprei. Eu comprei um combozinho. Dragon Depois Ball eu gravo. Super? É, vem super escrito. É. Comprei Mas um não faz combozinho. diferença, né? Aí é um mate e 2 latinhas pra colocar as coisas. Foi tão marcante. Dragon Ball Se pra apresta mim, a eu ainda saga não assisti Book. completo, eu tenho que assistir ele completo, mas Dragon Ball Z, a saga Z, lá do início da saga Raditz, né, que alguns chamam de Raditz, mas pra mim ainda é saga Frieza, que aí vai saga Buu, tudo, e é muito maravilhoso. Eu realmente não tenho que reclamar. Dragon Ball GT pra mim foi melhor até do que Dragon Ball Super. Ela ali olhando. Eita! Ela segurando Dragon ele. Ball, Aham. eu não coloquei na minha lista porque eu sabia que o Kel ia falar, então eu deixei. Mas Dragon Ball Kai que você assistiu, você não assistiu Z, né? Não, eu assistia, só que Não tão viciada. eu gostava muito, só que minha mãe, quando eu estudava de tarde, minha mãe me botava pra arrumar a casa de manhã. Ou seja, nem sempre eu conseguia É assistir. mesmo? Ou eu tava fazendo trabalho de escola, ou eu tava ajudando minha mãe a arrumar a casa, então eu pulava. Que doideira. Realmente, mas eu pra mim fazia era isso religioso, já não tinha como Ou eu mesmo, agita, eu não assistia. tipo, tinha coisa pra limpar. Caramba. E eu não tinha que tanta estudar opção. também, Se né? minha mãe gritasse, vem lavar a louça. Entendi. Tchau, gente, eu tenho que ir. Bom, Pena. eu Mas é fiquei- porque assim, de manhã eu tinha que fazer as coisas em casa. É tipo, Você não estudava de manhã? estudava, então. Ah, Assim que eu acabasse, eu tivesse coisa pra fazer, eu fazia. Se eu não tivesse nada pra estudar, eu fazia alguma coisa. Aí a minha mãe falava, ou quando você voltar da escola, tu não vai descer pra brincar. Aí, não tinha essa ameaça comigo porque eu não tinha como descer pra brincar. no meu condomínio tinha muita criança, então Eu quando brincava sozinha. Então. a gente chegava da escola, descia pra brincar, né? Pô, acabou de chegar da escola, né? Dependendo da época, a gente ficava pra Acho que- fazer trabalho. Aí, Ah, não, sim, termina de fazer o Primeiras trabalho. coisas e depois. E aí eu depois acho que desce. por isso que eu me tornei uma mini atriz sozinha. Porque eu não tinha muito com o que brincar, né? Entendi. Ô, meu. tempo, meio que sem assistir animes, desenhos, Alguns anos. alguns anos. E nesse período, eu tive um certo preconceito com a galera que curtia anime, que era otaku, que ia pra evento. Eu não entendia. Tinha um Tô evento brincando. muito grande aqui em Brasília e eu via aquele povo fantasiado, Kodama. Eu ficava, gente, o que é isso? Que besteira. Aí, tipo, eu ouvia falar de vários animes e não Nem tava tchum, nem aí. né? Até que um dia o Kel assistiu Death Note e falou, Laura, Ah, você tem que assistir. tá. Eu falei, anime, que besteira. E
Eu assisti. Caralho. Por quê? Apaixonou em Pra Death Note. quê? Então foi. Aí eu já era. indiquei pra minha irmã assistir. Sabe? Foi um buraco Nunca sem- assistiu é. ainda. E eu chamo ele de introdução aos adultos no mundo do anime. E ela não precisa Olha, disso, Já não. não foi, né? Se você conhece alguém que fala que não gosta de anime, bota pra assistir Death Note de cara. Não gosto de anime, gente. Vamos ver quem vai patrocinar Death Note. Death Note? Death Note é bom, eu também não terminei de Bom ver. mesmo, né? Não? Se você conhece alguém que fala que não gosta É de verdade. anime, bota pra assistir Death Note Tem de cordão, cara. Death É um Note? anime muito inteligente. Muito legal. Uma coisa que eu achei engraçada é que cada vez que você assiste Death Note, porque eu assisti 3 ou 4 vezes, toda vez que você assiste ele de novo, parece que o Raito vai ficando mais burro. Porque você vai vendo mais erros que ele vai cometendo no último passado. Mas isso aí é tema para outro vídeo, sim. Se vocês Se quiserem, vocês então vocês vão comentar aqui embaixo. Então Death Note abriu a minha mente pra Não, se anime. você chegou até aqui nesse vídeo, você vai comentar Raito. Raito. Pronto. Então abriu a minha mente pra anime. Uai, não é tão ruim. Não é tão ruim. Não é tão ruim. Ó, vou dar Tem mais uma coisas chance interessantes, pra um, porque eu já vou logo será? emendar o meu último agora. O que me fez assistir. É porque a lista agora virou lista. É, da pois hora. é. Lista da hora. Exato, Deixa não eu importa mais falar. nada. É muito Sim, adulto gente. numa época que Deixa a eu maioria botar não isso era aqui, tanto. né? Porque nunca precisou do Kel desse canal. Aí, o Kel começou a assistir Naruto. Aí ele já tava lá na frente, tá. e como sempre, toda vez que ele começa A gente assistir começou alguma também. coisa que ele gosta, ele para e fala, Laura, bora assistir. E ele volta assistindo comigo. Quando ele me mostrou o tamanho daquilo, eu fiquei, Não quero. vai assistir. Eu toda. tudo. Aí a Eu gente toda. assistiu tudo. E tipo, não tem como não assistir. Naruto é muito bom se você pega do iniciozinho, você vai pegando todos os personagens, eles te cativam. É um anime a ser assistido também. Então entrou na minha lista, porque é um anime longo e eu assisti. Agora pode vir, um que eu longo, vou longo deixar pega. você falar. Mas você tem que entender que para a sua lista de melhores animes, vai depender da fase que você está vivendo, da idade que você Também. tem, dos seus gostos. Eu, por exemplo, tenho um anime que eu tenho muito carinho, que ninguém tem, eu acho, assim, tipo, eu nunca conheci ninguém que goste tanto do anime, que gosta do anime, na verdade. Que é Yu Yu Hakusho. Esse anime tem uma bolinha rosa chamada Shibaki e ele Isso. foge. Basicamente é isso o anime, ele é muito curto, muito rápido, mas me marcou muito, porque eu gostei muito desse anime na época que eu assisti. Depois eu assisti ele de novo quando eu tinha uns 16 anos. não assisti. Não achei tão da hora. Depois eu assisti quando eu tinha uns 22 anos, eu achei ele bem ruim. Então, assim, eu continuo, É aquela eu coisa continuo gostando da de ter visto memória na que eu tenho época. dele. Na Mas época quando- que você Memória viveu. da afetiva, época isso. que eu vivi, então Claro. quando eu vou reassistir Muita ele, eu coisa vejo que não é assim. tão da hora. Mas ainda assim, eu reassistiria ele numa boa, porque eu gosto e me marcou de uma certa forma. Então, esse é o recado da nossa lista. É a nossa lista É a de nossa melhores lista. animes definitiva. Eu espero que você É, do goste que desse tipo marcou de na vídeo. infância, O marcou Anthony no está determinado trabalhando período da pouquinho, mas a gente vida. tá se organizando pra poder, né? Gravar mais e gravar vídeos porque é diferentes. difícil, né? Porque É, vocês criança querem agora coisas também, diferentes né? e a gente Isso é tá calma. fazendo Criança testes, pequena isso é um não dá, teste. não. Vamos ver se É vocês querem complicado. mais vídeos Não Não assim. foi foda esse Mas anime. vlogs, sabe? Não, então é isso. Análises de animes Então também, se não vocês esquece de deixar um quiserem. comentário aqui se você gostou e deixar o like pra gente saber. Death Note saiu até nos jornais dizendo que o anime era do capiroto, que dava ideia errada no Mentira. jovem. Impossível. Mentira, gente. Foi a ideia errada. Vou escrever o nome do menino e como eu quero que ele morra. Ele, Ah, e aí? Primeiro que a pessoa não vai nem fazer isso. Mas que? Eu só tenho isso com Beyblade, Bakugan. Bakugan e Digimon. E o de futebol Super Campeões? Ou não? Super Campeões ou... Digimon eu não sei vi que lá um pouco. Do Oliver, do Tsubasa. Mas eu vi mais Pokémon na época do que Digimon. Eu também vi mais Mas eu Pokémon tenho que uma Digimon. lembrança muito parecida com Cavaleiros do Zodíaco de Digimon. Não é muito, sabe? Eu gostava de Hamtaro também. Mas eu não tenho muita... Meu único problema com anime era Dragon Ball. É? Eu achava feio. Aquela coisa horrorosa que eu achava. Hoje em dia vai ter que ver as coisas. E é isso. Não, mas, por exemplo, eu tive um filme, Você tem gostou, traços né? melhores também, né? Sim, Mais você gostou recentes. aí, ó. É o preconceito, né? no caso. Naquela época eles faziam desafios no canal. Tá. Super Campeões. Eu testei eles e não deu bom. É mesmo? É? Eu gostava do Tsubasa. Eu achei que, tipo, realmente essa é a lista definitiva porque eles botaram aquilo que realmente marcou eles. marcou a E não, vida, tipo, de não tudo da geralzão. vida hoje em dia. Foi o que vendo mais nova- marcou É. tipo, o início deles gostarem de anime, né? Tipo, Eles na, assistindo na, anime, na né? maioria, sim. é, Depois a gente vai fazer uma lista quando a gente tiver visto um monte. vários, Dizendo qual que a gente gostou muito, qual que Série gostou também, muito. série também é legal. Série E também é aí? legal.
Enfim, Não vou lembrar nem de. Vou ter que vai- olhar uma lista. ela nem vai lembrar que falou isso. É verdade. Enfim, gente, esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa o like, inscreve o canal pro inscrito. Compartilha pra ajudar. Valeu, bye. Super 11, futebol com poder, meu Deus. Super 11. futebol Gostava com de poder, Dragon Quest, Aventura de Dai. Gente, eu nem sei o que é.